Olá, bom dia, paz. Hoje é 22 de abril de 2020, nós vamos iniciar o nosso Quick Devocional, onde hoje nós vamos tratar sobre não guardar dentro de nós, não armazenar o que nos faz mal, aquilo que vem prejudicar os nossos sentimentos e com isso vem atrapalhar a nossa relação com Deus. A palavra de Deus em Marcos 2:22 diz: "E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas." Não é? Veja, vamos meditar nisso. O que nós podemos aprender com isso é que nós devemos a cada dia renovar os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que nos renovamos pelo pensamento, que a gente possa estar fazendo isso. Que a gente não acumule e não guarde aquilo dentro de nós, no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa mente, aquilo que nos faz mal. Os medos, as mágoas, os ressentimentos, os nossos pecados. Quando a gente vai tratar no Devocional Pop, Eduardo Medeiros cita: "Não armazene ectoplasma." Ele cita a empresa dos caça-fantasma, que onde eles começam a armazenar um chamado ectoplasma, que são o que eles recolhem dos fantasmas e juntam no espectro. E esse espectro não aguenta porque ele chega no limite e ele estoura e vem trazer fenômenos sobrenaturais na cidade. Eles estavam acumulando aquilo porque estavam achando que estava beneficiando a cidade. Mas e nós? O que nós podemos entender com esses acúmulos em juntar vinho velho, coisa velha, o que não deve ser guardado dentro de nós? Muitas das vezes nós estocamos aquilo que não é para estocar. Muitos de nós não destruímos as experiências ruins que tivemos em nossas vidas, porém armazenamos, guardamos, engavetamos dentro de nós, das nossas almas, a ponto de a qualquer momento todas essas experiências se voltarem nos assombrar e nos paralisar e nos tirar do foco, nos tirar do caminho, nos causar distrações ruins, sentimentos ruins. Que a gente possa, em nome de Jesus, nos livrarmos a cada dia. A palavra de Deus diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre nossa ira, que a gente também faça isso com outros sentimentos, com os medos, com as mágoas, com os pecados, que a gente possa pedir perdão, que a gente possa perdoar. Uma das primeiras, quanto sofrimento, quanta coisa a gente reprime, situações mal resolvidas, e quantas pessoas nós magoamos com medo de enfrentar, e quantas pessoas andam magoadas também com medo de enfrentar os medos, permanecendo fechadas para amizades, fechadas para Deus, fechadas para uma nova vida, uma vida em abundância. Quantas pessoas estão amarradas, entrelaçadas nesses sentimentos? A receita para essas situações que nós passamos, elas são bem simples. A primeira é que nós devemos entender o amor de Deus para nossas vidas e nos arrepender diante de Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos paralisar, fixar, olhar e nos prendermos a essas coisas. A gente precisa se entregar verdadeiramente ao amor de Deus. A gente precisa se arrepender, não é, dos nossos pecados e perdoar. A palavra de Deus em Romanos 5:8 diz assim: "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Veja, Deus primeiro nos amou, Ele primeiro nos ama e a gente precisa entender esse amor. A gente só fica preso quando a gente não entende que existe um Deus que perdoa, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que liberta. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que Cristo morreu em nosso favor.
Sim, nós não merecíamos, mas Ele fez por amor. E a gente deve entender e aceitar esse amor e viver esse amor. Uma outra questão é que a gente deve entregar a nossa dor, o nosso sofrimento para Deus e pedir perdão a Deus pelas pessoas que nos magoou e por quem nós magoamos. Ei, você não é só magoado, você também magoa, eu também magoo. E a gente também tem que pedir perdão, não é? Liberar perdão e pedir perdão. Que a gente possa entender isso em nome de Jesus. Que a gente não se prenda, não fique preso a isso, que a gente entenda, entregue e não carregue isso, não junte e não acumule, porque isso vai nos fazer mal e uma hora ou outra isso vai estourar. Que a gente aprenda a entregar toda a nossa dor, nosso sofrimento a Deus. Em Mateus 11:28, a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor, Ele quer receber o nosso fardo, o nosso peso, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, as nossas mágoas, as nossas frustrações, as nossas decepções. Se entregue ao Senhor em nome de Jesus e Ele vos aliviará. É isso que a palavra de Deus nos diz. É um dos requisitos para enfrentarmos e não guardar essas coisas dentro de nós. E a última questão que nós devemos ter, que nós devemos fazer, é uma atitude de escolha. A gente precisa escolher perdoar. A gente precisa liberar perdão. Não é algo que venha, não é algo impossível de se fazer. A gente precisa liberar perdão. A gente precisa perdoar aqueles que nos magoaram, aqueles que nos feriram, aqueles que nos maltrataram, aqueles que duvidaram de nós, aqueles que nos julgaram, nos subestimaram, nos desejaram mal. Ei, você precisa perdoar. A gente precisa perdoar, liberar perdão. Porque a mágoa, os ressentimentos, esse ectoplasma, não é? Que a gente junta, essa coisa ruim que a gente junta dentro de nós, só faz mal a nós mesmos. Em Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. A gente precisa perdoar. Muitas das vezes é suportando, é por entendimento da palavra de Deus. Muitas das vezes é sem entender, é sem querer, mas é pela fé, porque nós nos entregamos ao Senhor e acreditamos no seu amor, no seu zelo, no seu cuidado, na sua misericórdia. É por isso que nós devemos perdoar. Se entregue ao amor de Deus e arrependa-se dos seus erros. Entregue a sua dor a Deus e peça perdão a Ele. A quem peça perdão pelas pessoas que você machucou, que você magoou. E em terceiro e último lugar, escolha perdoar, libere perdão em nome de Jesus. Suporte uns aos outros, perdoem uns aos outros. Ah, missionário, eu não consigo. É muita dor, é muito sofrimento. Para a gente finalizar e orar, entregar tudo isso, tudo que nos faz mal, tudo isso que vem juntando, vá no mais fundo. Agora nós vamos orar e você vai se entregar, vai rasgar seu coração. Não é de maneira superficial, não é com medo. O seu Pai está esperando isso. O seu Pai misericordioso, amoroso, que perdoa, Ele está esperando o seu rasgar do seu coração, para você se despojar e hoje decidir verdadeiramente se libertar de tudo aquilo que lhe faz mal. Não armazenar nada disso ruim. O salmista, no Salmo 142, no versículo 7, ele grita e clama ao Senhor assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome.
Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Ele clama, ele pede a Deus: Senhor, liberta-me da prisão. E a prisão hoje que você vai ser liberta é de todo esse sentimento que lhe atrapalha, que tira o foco, que lhe afasta, que diminui sua fé, que lhe exclui, que deprecia a sua vida, o seu eu. Hoje, decida em nome de Jesus e clame a Deus e se rasgue na presença dele, clamando para que ele te liberte dessa prisão, desses sentimentos e verdadeiramente seja salvo, em nome de Jesus. Ó Deus, queremos iniciar o nosso dia, Pai, nos libertando, nos livrando de tudo que nós acumulamos de ruim dentro de nós. Ó Pai, muitas das vezes forjamos um perdão e nós não entregamos verdadeiramente por completo. Mas hoje, Senhor Deus, nós queremos pedir perdão por aquilo que nós fizemos que não lhe agradou e que machucou o outro, que magoou o nosso irmão. E queremos pedir perdão, ó Pai, a Ti. E também queremos liberar perdão. Liberar perdão por aqueles que nos machucaram, por aqueles que não acreditaram em nós, por aqueles que nos subjugaram, nos julgaram como os incapazes, insuficientes. Isso tem, Senhor Deus, de certa maneira, atrapalhado pessoas de crescerem, de buscar mais, de chegarem onde o Senhor tem grandes coisas para a vida. Então, em nome de Jesus, hoje nós queremos clamar a Ti por libertação desses sentimentos, de tudo isso que está guardado dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos liberta, pois nós queremos receber de Ti, ó Pai, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Deus, meu Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso abrigo seguro é o Senhor. Então nós nos livramos e entregamos a Ti toda a nossa dor, todas as nossas mágoas, ressentimentos e frustrações. E porque nós cremos, nós já Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu refrigério, pelo Teu consolo, pela Tua cura. Muito obrigada, Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Tenham todos um dia abençoado, debaixo da graça do Senhor.